Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a formalização pela OCDE do convite para o Brasil aderir à organização é um reconhecimento da agenda do governo. O governo brasileiro recebeu a carta convite do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a formalização do convite é um reconhecimento aos esforços do que ele chamou de modernização. É um reconhecimento pela nossa agenda e, ao mesmo tempo, um reforço, um compromisso de seguirmos nesses trilhos dessas reformas de modernização. Regulamentação ambiental, tributária, financeira e principalmente institucional, né? Guedes destacou que o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE. E nós atendemos a 103, sendo que 37, mais de um terço, foram em apenas nossos 3 anos de governo, sabendo que 2 anos nós estamos nessa guerra à pandemia. Então, nós não paramos as nossas reformas estruturantes durante a pandemia. Não há prazo definido para a conclusão do processo, mas deve demorar pelo menos mais uns 3 anos. A aplicação de uma segunda dose de reforço ou quarta dose da vacina contra a Covid começa a ser debatida no Brasil esta semana. A quarta etapa, atualmente adotada pelo Chile e Israel, pode ser usada em idosos e profissionais da saúde brasileiros. No Brasil, em dezembro, o Ministério da Saúde recomendou a quarta dose apenas para pessoas imunossuprimidas e 4 meses após a terceira. Outros países, como a Alemanha e Estados Unidos, discutem atualmente a possibilidade dessa aplicação extra diante da explosão de casos da Ômicron. A Sociedade Brasileira de Imunizações acha importante avaliar a necessidade de mais um reforço e qual seria o intervalo dessa dose adicional para idosos e profissionais de saúde no país. Até o momento, não há estudos conclusivos sobre o assunto. Os primeiros dados começam a surgir em Israel, onde a quarta dose é aplicada em maiores de 60 anos e outros grupos de risco. No país, esse novo reforço foi recomendado a todos os adultos 5 meses após a aplicação da terceira dose. Os pesquisadores israelenses revelaram que aqueles vacinados pela quarta vez alcançaram de 3 a 5 vezes mais proteção contra a doença grave provocada pela Covid em comparação com quem recebeu 3 doses. E a defesa contra a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 cresceu 2 vezes. No Brasil, a dose adicional já vem sendo aplicada em Botucatu, no interior de São Paulo, nos idosos que residem em instituições de longa permanência. A cidade ampliou a cobertura vacinal e avançou etapas do programa desde que foi escolhida para o estudo do imunizante AstraZeneca no ano passado. Hoje, 90,7% dos moradores estão totalmente imunizados e 65,9% já receberam a dose de reforço. O navio da Austrália chegou a Tonga com ajuda humanitária após a erupção vulcânica seguida de tsunami, mas há casos de Covid a bordo da embarcação, o que preocupa as autoridades locais. O ministro da Saúde de Tonga, Saya Piukala, afirmou que a tripulação do HMAS Adelaide seguirá regras sanitárias rígidas para garantir que o país do Pacífico permaneça sem contágio. Os tripulantes testaram negativo para a Covid-19 antes do início da viagem em Brisbane. Mas autoridades australianas informaram que foram detectados mais de 20 casos de coronavírus a bordo. O navio tem 40 leitos de hospital, alas cirúrgicas e UTI. Todos os produtos descarregados de aviões e navios humanitários são deixados em isolamento durante 3 dias, antes que os moradores tenham contato com eles. Com 80 toneladas de produtos de primeira necessidade, como água, equipamentos médicos e material de engenharia, o navio foi enviado como parte do esforço internacional de emergência. A ilha foi afetada por uma erupção em 15 de janeiro.
que provocou um tsunami e cobriu o território com cinzas tóxicas. E olha só, mais da metade dos infectados por Covid tem sequelas em até 6 meses. Foi o que apontou um estudo do State College of Medicine dos Estados Unidos, que detectou uma série de sintomas físicos e mentais persistentes após a infecção pelo Covid. Porém, desde o início da vacinação, os médicos vêm observando que a consequência da Covid em quem se vacinou é menos grave. A grande cicatriz é resultado de 2 cirurgias que Isaac precisou fazer para a retirada do baço. Ele contraiu Covid em março do ano passado e ficou 60 dias internado. Desses, 28 dias na UTI. Hoje, em processo de reabilitação, explica que as sequelas da doença foram extremamente agressivas. Perde muita massa muscular, você tem um quadro de infecção muito grave no corpo. O tempo de internação, o tempo de UTI que eu fiquei, praticamente me tirou todas as habilidades do corpo, né? Dona Maria também se exercita após ficar com movimentos das pernas comprometidos por sequelas da doença. Agora eu estou bem melhor, é só mais a respiração, cansaço. Ela e Isaac fazem parte do quadro dos 350 pacientes que atualmente toda semana vão até o centro de referência para reabilitação e cuidados paliativos de pessoas que ficaram com sequelas após contrair Covid. Com pequenos movimentos, repetindo várias vezes, muitos pacientes contraíram Covid agora passam por esse processo de reabilitação. Os pacientes que pelo menos já receberam uma dose, né? Ainda não, mesmo aqueles que não completaram o ciclo, são casos muito menos graves, se eu posso dizer assim, né? Os pacientes que nós recebemos no início do ano passado eram pacientes que chegavam em quadros gravíssimos, né? Cadeira de rodas, dependente de terceiros, com prejuízo na fala, né? Hoje os quadros também ainda persistem, alguns sintomas, mas são mais brandos. Isaac é a prova viva. Contraiu a doença antes mesmo de ser imunizado e afirma que as sequelas foram bem mais graves do que os que completaram o ciclo vacinal. Eu garanto que assim, as pessoas que pegou Covid depois do processo de vacinação, né, as sequelas são muito menores. A doença foi muito menos agressiva do que foi comigo. Né? Então, assim, e tem que existir essa conscientização com relação à vacina. Existem os riscos? Existem, mas os riscos de você não tomar a vacina, elas são muito maiores. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia.